Olá, tudo bem com você? Estamos estudando a Epístola de Paulo aos Efésios e esta semana vamos estudar a lição número 11, que tem como título Suprema Lealdade a Cristo. Bem, se você não é inscrito neste canal, se inscreva e divulgue para os seus parentes e amigos, para que mais pessoas possam aprender a Bíblia através da Escola Sabatina. Não esqueça de deixar o seu like e fazer um comentário. É relevante para o nosso canal. Quanta doação para o nosso canal, para comprar um PC, para a edição. Se puder contribuir, contribua com o mínimo. A minha previsão é que a gente vai poder comprar esse PC para edição e vai ajudar em muito a fazer mais vídeos em dezembro. Graças a vocês. E antes de entrarmos na lição, vamos a uma breve oração. Quem puder, curve sua fronte e vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, porque o Senhor é santo, santo, santo. Perante o Senhor, nos prostramos em adoração. Agradecemos pela vida que o Senhor tem nos dado. Perdoe nossos pecados, por favor. Que Deus, o Espírito Santo, esteja presente nesta lição, nos ensine, para que possamos, nesse aprendizado, passar aos nossos irmãos. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos para a nossa lição. Suprema Lealdade a Cristo. Vamos para o slide resumido. Semana passada, nós estávamos no capítulo 5. E agora, estamos no capítulo 6. O código ético e moral da nova aliança, o estilo de vida do novo homem. Já falamos sobre linguagem, sobre casamento, e hoje vamos falar sobre o relacionamento entre pai e filhos e o conflito de gerações sobre o relacionamento de patrão e de empregado. Paulo, depois de discutir a unidade familiar, Paulo mergulha em uma das categorias mais controversas e difíceis da unidade. A unidade entre gerações e classes sociais. Para essas situações, Paulo tem a mesma solução com base no Evangelho, a unidade no Senhor. Ele aconselha os filhos a respeitar seus pais no Senhor. Essa frase já coloca os filhos no âmbito de uma família e sociedades cristãs, na qual eles são tratados como membros da família do Senhor. O conselho para os pais é exatamente no mesmo espírito. Trate seus filhos como se fossem do Senhor. Esse princípio, porém, não significa que os filhos não possam ser ensinados, corrigidos e disciplinados. Contudo, os pais devem tratar a disciplina dos seus filhos da mesma forma que Deus trataria. Temas da lição. A lição desta semana destaca 2 temas principais. Primeiro, unidade entre gerações. Os filhos e os pais podem estar verdadeiramente unidos quando se tratam mutuamente no Senhor. Segundo, a unidade entre classes sociais. Senhores e escravos só se unem no Senhor quando veem um ao outro pelo que são nele, concidadãos do reino e da vida de Cristo. Vamos então para a lição de domingo. Conselhos aos filhos. Que conselho Paulo deu aos seus filhos e como fundamentou esse conselho no Antigo Testamento? Vamos para a resposta número 1. Obedeçam e honrem seus pais no Senhor. Paulo fundamentou seu conselho citando o 5º mandamento. Vamos ler Efésios 6, dos versos 1 a 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então os filhos têm o dever de obedecer aos pais.
Segundo, honrar a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. 3, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Em Êxodo, capítulo 20, versos 12, esse mandamento, na verdade, o 5º mandamento da lei de Deus, o mandamento honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias que o Senhor, Deus, te dá. Paulo, ele respondeu uma pergunta. Que conselho Paulo deu aos filhos? Obedecer vossos pais. E como Paulo fundamentou esse conselho? Temos 3 fundamentos. Primeiro, é um argumento racional. Obedecer vossos pais, porque é justo. 2, olhando para a natureza, a mãe gera o filho. Ela cuida dele desde bebê, com todo o seu amor, sem descanso. O pai se empenha nas mesmas tarefas e o provento para a família. Então, essa criança cresce e vira um adulto. Se não fossem seus pais, como ela iria sobreviver? Então, todos nós temos uma dívida moral para com nossos pais. Por isso, devemos obedecer e honrar os nossos pais, como manda o 5º mandamento. Terceiro, a obediência aos pais leva a uma bênção celestial, que é ter uma vida longa, que é a promessa de Deus. Agora, você deve obedecer aos pais em todas as situações? Há exceções. O próprio texto coloca uma exceção para essa obediência. Os filhos devem obedecer a vossos pais no Senhor. Quando pedem obediência que viola as leis de Deus, ou quando cometem pecados de maneira abusiva, humilhação, violações, os filhos não devem obedecer. A obediência deve estar dentro dos conceitos de Deus. Veja o comentário da lição. Quando os filhos têm os pais incrédulos e suas ordens contrariam os reclamos de Cristo, então, embora seja doloroso este pensamento, devem obedecer a Deus e deixar com Ele as consequências. Pois os incrédulos não quer dizer pais que não conheceram a Jesus. Às vezes, a pessoa é batizada na igreja, mas ela se comporta como um incrédulo. Ela realmente não tem fé. Essa é a expressão no Senhor. Vamos então para a segunda-feira. Conselhos aos pais. Compare Efésios 6, 4 e Colossenses 3, 21. Que motivação Colossenses 3, 21 apresenta para se evitar e irritar os filhos? Resposta 2. Para que não percam o ânimo e estejam dispostos a sempre obedecer. Lendo Colossenses 3, 21. Pois não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. O que Colossenses nos apresenta se irritarmos nossos filhos? Eles ficam mais fracos, com menos persistência, menos experiência. Com o tempo, eles vão desanimar da obediência. Os filhos vão alegar, não importa obedecer, por mais que a gente faça. Meus pais nunca estão satisfeitos e desabafam e dizem, eu desisto. Então os pais devem reconhecer os esforços dos seus filhos e os elogiar, incentivar, para que tenham um crescimento sadio. Preste atenção, os filhos, o que eles mais querem é carinho, carinho dos pais, pois são seus melhores amigos, são seus heróis. O livro de Efésios, ele traz muitas orientações para os nossos relacionamentos, para o estilo de vida cristã. Então vamos ler Efésios 6 a 4. E vós, pais,
Não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação, quer dizer, instrução do Senhor. O jovem que é continuamente cobrado pode ficar desanimado nas suas tentativas de obter vitória sobre as suas fraquezas e desistir completamente da obediência e da vida cristã. Os propósitos de seu pai podem ter sido corretos, mas seu método malfadado de tentar alcançar a perfeição em seu filho produz um resultado desastroso. No mundo grego-romano, os pais tinham o direito de infligir punição violenta, até mesmo a morte aos filhos. Em alguns aspectos, o poder do pai sobre os filhos excedia a autoridade de um senhor sobre seus escravos. E Paulo não apoiava isso. É para os filhos obedecerem aos pais no Senhor. E os pais devem ter consciência dos seus limites que o Senhor nos orienta. Veja esse texto que aparece na lição. Pais e mães, vocês devem representar no lar o caráter de Deus. Devem exigir obediência, não com uma tormenta de palavras, mas de modo calmo e amável. Esse é o desafio de muitos pais, que perdem a paciência com facilidade, gritam com seus filhos, fazem ameaças. Por quê? Porque os filhos, desde cedo, ouvem o diálogo dos seus pais com vozes altas, provocações, xingamentos entre o casal. Não há respeito amável de conversar e resolver os problemas. Por pior que sejam, quando há obediência e amor entre o casal, basta um olhar e vem o respeito um pelo outro. Os filhos copiam isso em suas mentes, então os pais não precisam gritar nem ameaçar os seus filhos. Basta um simples olhar e vem obediência, um pedido de desculpas. Um pouco depois, os filhos se aproximam dos pais com aquele pedido carinhoso. Se sentem protegidos, amados, respeitados, reconhecendo os seus limites. Porém, nas últimas décadas, o marxismo entrou com tudo na educação das crianças, tanto nas escolas como entre as famílias. A intenção é a destruição da família. Eles criaram métodos que à primeira vista parecem maravilhosos, com gráficos acentuosos. Tudo parece perfeito, mas na prática, os resultados são desastrosos. Levam os filhos a odiarem os pais, a desobediência total, e exigem, mesmo depois de adultos, continuarem a ser sustentados pelos pais. E quando os pais ficam velhos, tomam tudo deles, os maltratam, os jogam em um asilo e os abandonam. Quando muitos jogam seus pais na rua e os abandonam. Esse é o método marxista, que pode ser lido nos livros de Karl Marx, e seguindo à risca por aqueles que, quando leram, não entenderam absolutamente nada. Os que leram e entenderam, veem que esse livro tem a inspiração de Satanás. Nós temos livros do Espírito de Profecia de Ellen G. White, que é um livro precioso, que deveria estar em todos os lares da terra, porque nele tem as orientações dadas diretamente por Deus. Os livros, o Lar Adventista e Orientação da Criança, são fundamentos da orientação cristã. Ainda temos o livro Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes. Tem outros livros. A nossa profeta Ellen G. White nos deixou um manual de como devemos educar os nossos filhos. Vamos voltar a ler o slide da lição. Reprimam toda palavra que despertariam temperamento não santificado, pois não irritem seus filhos, é uma ordem divina. Efésios 6:4.
Nenhuma permissão é dada na palavra de Deus para a severidade ou opressão paternas, nem para a desobediência dos filhos. A lei de Deus, na vida do lar e no governo das ações, flui de um coração de infinito amor. Orientação da criança, página 182. Então, sigam a luz que Deus está dando. E assim é que é a vida cristã. Em um lar que há respeito, controle e amor, se torna um lar feliz e abençoado. É o que Paulo está nos ensinando. Você quer ser feliz? Faça a sua esposa feliz. Esposa, faça o seu marido feliz. Filhos, amem seus pais. Os faça felizes. Pais, tornem seus filhos felizes. As bênçãos de Deus estão sobre vocês. Vamos então para a lição de terça-feira. Escravidão no tempo de Paulo. Como você resumiria os conselhos bíblicos aos escravos e aos senhores de escravos? Resposta número 3. Os escravos devem servir de coração, como ao Senhor. Os senhores devem tratar os servos com justiça, sabendo que tem um Senhor nos céus que trata todos da mesma forma, sem parcialidade. Agora saímos do relacionamento de pai e filhos e vamos para o relacionamento entre patrão e empregado. Paulo aponta para vários textos bíblicos. Vamos estudar alguns. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versos 20 a 24. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda, podes tornar-te livre. Aproveite a oportunidade. Então veja que Paulo desejava que todos fossem livres, mas entendia as amarras da sociedade. 22. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo e liberto do Senhor, semelhantemente ao que foi chamado sendo livre e escravo de Cristo, mas não escravo do pecado. Deus quer libertar você não só das amarras e da sociedade opressora deste mundo, mas Ele quer te libertar do pecado. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de modo que obedeçais às vossas paixões. Porque não estamos mais sob a lei, e sim sob a graça. Então, como estamos sob a graça, que não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, porque não está sob a lei, e sim sob a graça. A graça tem o poder de quebrar os grilhões da escravidão do pecado. Somos então escravos, servos de Cristo, e servimos a Cristo por amor. Somos, na verdade, filhos. Paulo apenas usou o trocadilho porque o que foi chamado pelo Senhor sendo escravo e liberto no Senhor, falando aqui da terra, e semelhante o que foi chamado sendo livre, agora ele deve servir a Cristo. Vamos ao verso 23. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. Faça o melhor dentro da situação em que você foi chamado pelo Senhor, sendo escravo ou livre. Apesar de que o escravo, ele não pode, às vezes, escolher servir a Deus naquele dia, por ser um escravo. É uma situação lamentável, uma situação de violação de consciência. Ele não pode escolher outro emprego, porque é escravo. Então Paulo está falando, procura a liberdade, e se você é livre, não te faças escravos. Jesus disse, quando foi perguntado, como iria libertar João na prisão? E Jesus respondeu, vim libertá-lo dentro da prisão. Aqui no Brasil, nós estamos acostumados com a história de escravidão racial, onde os negros eles eram vendidos
por outros negros que vinham do continente africano. Na época dos dias do apóstolo Paulo, a escravidão não estava relacionada à cor de pele, mas estava relacionada à dívida ou derrota numa guerra. Então as pessoas pegavam dinheiro emprestado, compravam e não pagavam. Então ela era escravizada para pagar as dívidas. E uma vez pagas as dívidas, estava livre. E quando se tem muitas dívidas, que ela é tão alta, essa dívida passa para os seus filhos que se tornam escravos. Mas na época de Paulo, e até antes, muitas vezes o reino era conquistado por um outro reino e as pessoas se tornavam escravos, pais, filhos, crianças, mulheres, todos. Foi o caso dos judeus quando foram ser escravos na Babilônia. Então essa era uma situação de servo. Aqui na Bíblia a palavra doulos, que significa escravo, e por muitas vezes foi traduzida como servo. Paulo procurou romper a estrutura social da época. Não com movimentos e protestos. Paulo simplesmente diz: cada um permaneça na vocação a que foi chamado, na classe social que foi chamado. Agora veja Pedro pregando a obediência. 1 Pedro 2, 18 a 23. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus sociais. Sede submisso com todo temor ao vosso Senhor, não se for bom e cordato, mas também ao perverso. Ou seja, mau patrão e bom. Então eu vou ser obediente ao bom patrão. O patrão é ruim, eu vou desobedecer. Pedro falou: não, independe de quem é o patrão, você vai ser um bom escravo. Porque isso é louvável, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de consciência para com Deus. Olha, talvez você já sofreu tantas vezes na vida, na família, na escola, no trabalho, por motivos de consciência com Deus. Isso é louvável. E Deus vai dar a justa retribuição. No verso 19, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Verso 20, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas, se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Verso 21. Por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Verso 22. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Verso 23. Quando insultado, não o revidara. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então, servos, os escravos, eles teriam Jesus Cristo como exemplo, que foi tratado injustamente. Paulo e Pedro não sancionaram a luta de classe, não sancionaram a revolta do proletariado, como proclamava Karl Marx, proclamava Lenin, o marxismo-leninista, que é feito por seus seguidores até hoje, com narrativas. Paulo e Pedro não apoiaram isso. As pessoas seguidoras dessa ideologia marxista, nas lutas sociais, querendo quebrar as estruturas sociais deste reino, deste mundo, da liberdade, hoje levam a aparência de grande vitória, mas não muito distante. Deus fará o juízo sobre eles. Porque os valores de hoje são trocados. Podemos ver pelas mídias. Os que procuram ser retos são acusados e presos injustamente. Estes, Cristo os acompanha. Cada lágrima é depositada no cálice de Deus. Naquele dia, a balança do juízo divino leva em conta
cada lágrima de injustiça. Não era obra do apóstolo subverter arbitrária ou subitamente a ordem estabelecida. Tentar isso seria impedir o sucesso do Evangelho. L.G. White. Muitas pessoas estão envolvidas com política querendo fazer um Brasil melhor diante de tantas injustiças e arbitrariedades. Devemos lutar sim, mas a nossa luta não é física, é pela liberdade de expressão, pela liberdade religiosa. Esse deve ser a nossa luta, para que as pessoas tenham consciência. Por isso é importante defender a liberdade dos que discordam de nós. E o que nós devemos fazer é pregar a verdade, indicar livros, orar pelos agressores, para que eles se convertam e se arrependam de suas iniquidades e sejam salvos. A nossa arma são os joelhos, a palavra de Deus, o perdão, o amor. Aprenda a discernir o certo do errado, as narrativas cínicas dos insensatos, os engodos semânticos. Eu vou explicar mais uma vez o que é engodo. O engodo quer dizer engano, semântico quer dizer o que você ouviu não foi o que eu disse. Isso se usa muito. Seja manso como um cordeiro, mas esperto como as serpentes. Se proteja dos hipócritas que usam a mentira como se fosse verdade e que até eles acreditam em suas mentiras de tanto as repetirem. Desligue a TV. Escolha mídias que apresentam a verdade dos fatos e não narrativas. Seja prudente, mas ore por eles. Vamos então para a lição de quarta-feira, escravos de Cristo. Nas instruções aos escravos cristãos, o que foi requerido deles? Resposta número 4. Que obedecessem aos seus senhores, oferecendo um serviço sincero e excelente. E que colocassem Cristo, o Senhor, no lugar do seu Senhor. Vamos ler Efésios 6, 5 a 8. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Verso 6. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Verso 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Verso 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Paulo ordenou que os servos, e eu vou falar agora aos empregados, que obedeçam ao patrão. E eu quero destacar alguns aspectos do texto. Como deve ser essa obediência? Com o temor e tremor. Essa obediência também não deve ser apenas à vista, só quando o gerente ou o patrão estiver olhando. Quando ele não estiver olhando, a gente se distrai, olha o celular, brinca. Não faça isso. Você deve fazer bem feito, como se fosse para você, fazendo de coração. Você vai fazer como se estivesse fazendo para Deus aquele trabalho, certo de que você receberá uma recompensa por aquilo que você está fazendo. Isso nos leva à lição de quinta-feira, senhores que são escravos. Nas últimas palavras de Paulo aos escravos, seja servo, seja livre. Efésios 6, 8. A palavra livre refere-se aos senhores. Paulo imaginou escravos e senhores em pé de igualdade diante de Cristo no juízo. Compare com 2 Coríntios 5 a 10, Colossenses 3, 24 a 25. Pergunta 5. Imagine que você fosse um cristão, senhor de escravos, e ouvisse a leitura da carta aos Efésios no seu lar, na igreja.
como reagiria a esse conselho dado na presença dos seus escravos? Efésios 6:9. Resposta 5. Comente com a classe. Os senhores seriam levados a tratar seus servos de modo mais humano. Vamos ler Efésios 6:9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, apesar de que aqui na terra você está numa classe alta, uma classe que possui empregados que o servem, lembre-se que Deus, todos somos servos, e Ele não distingue entre rico e pobre. Para Deus, significa apenas mais responsabilidade para com Ele, porque você pode fazer mais do que o pobre. Então, para Deus, todos são iguais e haverá a prestação de contas. Então você, apesar de ter empregado, você deve ser um bom empregador. Se você espanca e maltrata aqueles que estão sob o seu cuidado, não espere receber a misericórdia de Deus. Podemos comentar também sobre a carta Filemão. Quando Paulo encontra Onésimo, escravo fugitivo, e se converte em Roma, e Paulo fala: agora você vai voltar até Filemão e o servir. E disse a Filemão: o receba, não como escravo, mas como seu irmão. Paulo fez a união entre eles. Assim devem ser seguidos os ensinamentos de Paulo, patrões e empregados, amigos e unidos em Cristo, pois no final são irmãos e poderão viver as maravilhas de Cristo no céu. Aqui no Brasil, existe uma narrativa contra essa união, colocando uma classe contra a outra. Para os cristãos verdadeiros, essa separação não existe, pois cada um procura amar o seu próximo como a si mesmo. Então, que haja um bom relacionamento entre patrão e empregado, entre pais e filhos. Essa é a nossa luta. Nossa luta não é homem versus mulheres. Nossa luta não é geração tradicional contra a geração mais liberal. Pais e filhos, a nossa luta não é uma luta de classes, patrão versus empregados, empregados versus patrão. Nossa luta não é uma luta dos sindicatos. Os sindicatos trarão a discórdia. Isso está profetizado. Os sindicatos trarão a última e maior terrível prova no tempo de angústia sobre a terra. Essas não são nossas lutas. A nossa batalha contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. E esse será o tema da nossa próxima lição. Eu espero por você. E lembre-se de que Jesus Cristo disse aos apóstolos: um novo mandamento vos deixo. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Qual de nós está disposto a dar a vida pelo seu inimigo? Pense. Pelo filho, pelo pai, mãe, irmão, irmã ou amigo? É fácil a resposta. Mas pelo seu inimigo, ficamos pensativos. Mas Jesus deu a vida por todos, tanto irmãos como inimigos. Reflita e ore por seus inimigos. Que Deus o abençoe.